Santo Deus, nesta manhã nós queremos te dizer muito obrigado por tudo. Te agradecer pela semana que se inicia e por aquela que passou também. Todos os desafios que nós como igreja enfrentamos servem para o nosso consolo, para o nosso alento, para a nossa disciplina e para poder também compreender como o Senhor quer que as coisas sejam resolvidas, e ministrando nas nossas mentes, nas nossas emoções, o Senhor nos torna cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. E nós celebramos isso, o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua generosidade para com o Teu rebanho. E hoje queremos assim iniciar este domingo celebrando o Teu nome, a Tua grandeza, te dizendo que Tu és bendito em nosso meio, que o Espírito Santo tem total liberdade para falar hoje, para ministrar, para nos admoestar, nos aconselhar. E assim nós queremos te dizer muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado por tantas vezes que o Senhor nos chama a atenção, nos disciplina e nos ensina o caminho da verdade e o caminho da luz. Assim, queremos te pedir que o Senhor continue nos guardando no decorrer deste dia, falando com os Teus filhos, através da mensagem, do meio de oração, dos dízimos, dos louvores, dos testemunhos. Ó Deus, que a Tua mensagem encontre lugar nos nossos corações nesta manhã, que a EBD nos ensine, nos instrua, e que nós sejamos a cada dia mais aperfeiçoados, até aquele dia onde nós haveremos de nos encontrar. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados e falhas, derrama da Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura da palavra. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Que nós todos sejamos encontrados fiéis. Amém? Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia para quem está do nosso lado também, né? Bom dia para quem está do lado esquerdo, do lado direito, não é? Bom, é aquela mãozinha do Fernando Barbudo, não é? Sempre caminhando, tá fininho, né? É, a lagoa faz bem, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Graças a Deus pelas nossas vidas. Vamos começar o dia cantando? Quem está a fim de cantar, levanta a mão bem alta assim, ó. Tá, então vamos lá, hoje é esse dia. Vai. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza.
glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus. Bora lá. Paparapapá, paparapapá. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Só e boa, vai! Fez a separação. Bora, Sérgio. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Só as vozes, vai. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, mais uma vez, vai lá. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Bora lá e boa. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Paparapapá, 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 paparapapá. Muito bem, muito bem. E rapaziada, quando eu digo assim, ó, só a igreja é assim, ó, entendeu? É porque tá saindo daqui indo pra aí. Então assim, é pra vocês cantarem. A gente só ouve o pastor berrando aqui na frente. Aí não fica legal. Quem tá nos visitando agora vai ficar assim, a gente vai pra uma igreja, o povo não canta, entendeu? Então a gente vai fazer essa música aqui agora pra vocês cantarem, tá bom? Assim, então quando eu disser assim, ó, vocês entenderam, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos ver se a gente entendeu de verdade. Essa é das antigas. É só para quem tem mais de 30 anos. Bora lá. Todos nós, teu povo, ó Deus, viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Ele é Deus. Ele não desiste de você, Deus. Ele não desiste de amar você, Deus. Ele não desiste de você, Deus. Ele não desiste
Bora lá, quero ver aí boa, tá? Somos todos nós, teu povo, ó Deus, viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Agora é boa, vai. Bora lá, galera, vamos, vamos. Porque Ele é Deus, Ele não desiste de você, Deus. Ele não desiste de amar você, Deus. Ele não desiste de você, Deus. Ele não desiste. Mais uma vez, vai. Só as vozes. Deus. Bora, igreja. Ele não desiste. Deus, Ele não desiste de amar você, Deus. Ele não. Louvado o nome do Senhor. Deus, Ele não desiste de amar você. Louvamos o nome do Senhor, celebramos a sua graça. Amém. Toda vez que for domingo de manhã assim, você tiver dormido um pouco mais tarde no sábado, que não é recomendável, vocês sabem disso, especialmente para quem tem mais de 30 anos, não é não? Senão tem que tomar aqueles remedinhos, né? Que não o pessoal antigamente fala, então tem que tomar as pílulas, né? Para poder dormir. É o caso de Tiago, eu sei disso, eu sei que eles tomam os remedinhos de vez em quando, né? Então assim, não é legal que você faça isso, né? Faça caminhada, se alimente de maneira saudável, nada de comer farinha de noite, não é? Nem arroz, evite os carboidratos, não é? Aí boa saudável. É um ministério novo que o pastor vai desenvolver certamente no próximo ano. Então assim, meus irmãos, quando você pensar nisso, você vai pensar na música que a gente vai cantar agora. Bateu aquela preguiça domingo de manhã, lembra assim, rapaz, Deus está me olhando. Deus está me olhando. Ele quer que eu acorde, me espreguice, mas vá para boa. Eu preciso da EBD, eu preciso ouvir a mensagem. Amém? Pensa nisso, canta assim, ó. Revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Ele sabe tudo, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, se tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida, leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus
teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. A paz que excede todo entendimento. Bora lá. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Só é boa, vai. Todo mundo, vai. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Só as vozes, vamos lá. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvores ao teu nome, ó Deus. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Deus nos abençoe, meus irmãos, no restante de culto. Podem sentar. Os encontros virtuais dos Homens de Coragem das segundas-feiras às 5h45 da manhã e às quintas-feiras às 21h30 estão abençoando vidas. Você, homem da Iboa, não pode ficar de fora. Coloque um lembrete no despertador e venha fazer parte deste momento de comunhão e oração. Informações com Solano Azulay no 982 33 0660. O Ministério Infantil promoverá um encontro com todos os voluntários no dia 21 de março, às 19 horas na Iboa. Serão abordados assuntos importantes referentes à nova metodologia e organização dos grupos coordenadores para a direção dos cultos em 2023. Informações com Carlos e Osiane Frois no 988 31 9925.
todas as quartas-feiras, às 20 horas na Iboa, nos reunimos para orar. Reserve esse dia para juntos orarmos e aprendermos da Palavra de Deus. Logo após, teremos Assembleia Administrativa. Convocação. Convocamos os membros da Igreja Batista do Olho d'Água a reunirem-se em sua sede no dia 22 de março de 2023 em Assembleia Geral Ordinária. A primeira convocação às 20 horas e a segunda e última convocação às 20 horas e 30 minutos com a presença de qualquer número de membros para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da ata anterior. 2. Movimento de membros. 3. Relatório financeiro. 4. Parecer do Conselho Fiscal. 5. Relatório dos Ministérios. 6. Assuntos diversos. São Luís, 15 de março de 2023. Jedaias Ferreira de Azevedo, pastor, presidente. Para você que não conseguiu estar no primeiro treinamento, mas ainda deseja compor o time de discipuladores da Iboa, vem aí nova oportunidade. Participe do treinamento presencial oferecido pelo Ministério de Discipulado, desta vez no dia 24 de março, sexta-feira, das 19h30 às 21h30, aqui na Iboa. Informações com Natasha Israel e Valéria Araújo, no 988686521. Sexta-feira, 24 de março, às 20 horas na Iboa, teremos o Incendeia Encontro de Adolescentes. Coloque na agenda para não esquecer. A ministração da palavra será com Raíssa Maia. Informações com o pastor Flávio Matos, no 98930-7476. Dia 25 de março, próximo sábado, teremos consagração com o Desperta Débora, das 6 às 10 da manhã na Iboa. Junte-se a nós e venha orar por seus filhos, família e agradecer o cuidado do nosso bom Deus. Informações com Natasha Israel, no 988686521. Atenção líderes e co-líderes de pequenos grupos multiplicadores da Iboa. Sábado, às 16 horas, teremos um encontro na casa da irmã Nadime e sua presença é muito importante. Vamos nos reunir para um momento de comunhão e ouvir uma palavra de Deus ministrada pelo nosso pastor Jedaias Azevedo. Marque na agenda e não esqueça. Informações com Robson e Ana Paula Silva no 988884669. Sábado é dia de encontro de jovens. A programação dos jovens da Iboa. Coloque na agenda para não esquecer. É sábado, às 19h30. Informações com Orlando ou Ceissa Cordeiro no 984648820. Próximo domingo, 26 de março, na celebração da noite, às 18h30 na Iboa, teremos passagem de posto da Embaixada Billy Graham. Convidamos toda a igreja para participar dessa solenidade. Informações com Patrício Câmara e Lendel Gomes no 98750-9396. As crianças da Iboa apresentarão uma canção para encerramento da campanha de missões mundiais no primeiro domingo de abril, dia 2, no culto da noite. Os ensaios acontecerão na Iboa todas as quartas às 18h30 antes do culto de oração. Informações com Carlos e Osiane Frois no 98831-9925. Primeiro domingo de abril, dia 2, teremos a Feijoada Missionária. Os ingressos estão à venda com as irmãs Gisele Vieira e Nádia Diniz. Todo o valor arrecadado será destinado para missões mundiais. A Iboa recebe o pastor João Marcos Barreto Soares, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, nos dias 1 e 2 de abril, sábado e domingo, para a programação de encerramento da campanha de missões. Toda Iboa está convidada. Sábado, 1º de abril, treinamento de visão geral da Junta de Missões Mundiais, das 15 às 17 horas, com a presença de todos os líderes da Iboa. Culto de missões às 19h30, domingo, dia 2 de abril, celebração da manhã às 9 horas, EBD às 10h30, feijoada missionária. Ao meio-dia, culto de encerramento da campanha de missões e apresentação infantil às 18h30. Informações com Solano Azulay no 982330660. Quando você oferta, o reino de Deus se expande na terra. Quando você oferta, o alimento chega a quem precisa. Quando você oferta, o templo é mantido. Quando você oferta, Deus é glorificado. Dízimos e ofertas podem ser enviados por meio da chave Pix da Iboa e o comprovante deve ser depositado no gasofilácio ou enviado para o e-mail financeiro@iboa.com.vc. Deus ama ao que dá com alegria.
Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Vamos completar a missão? Até o final desse século. Essa é a nossa missão dos batistas. Que bênção! E esse tema da campanha de missões mundiais nesse mês de março está baseado lá no livro de Mateus, no capítulo 28. Os 2 últimos versículos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, irmãos, é uma bênção. Quando a gente olhou agora aqui no Iboa News a programação do mês da campanha de missões e ver que o diretor da Junta de Missões Mundiais, pastor João Marcos, estará aqui conosco dia 1 e 2, é um privilégio para a igreja. Esse homem, ele toma conta de 1920 missionários em 82 países, e ele se predispôs a estar aqui em São Luís do Maranhão, para junto com toda a igreja, e junto com todas as igrejas batistas também do Maranhão, do São Luís, né, pastor? Estar aqui conosco, fazendo o encerramento da campanha. É um privilégio. Então eu gostaria de que os irmãos colocassem essa programação em oração, já reserve na sua agenda aí no dia 2, domingo, e principalmente, domingo a feijoada, e principalmente, né, pastor, no dia 1, que é o culto de missões às 19h30, coloque em sua agenda, e não perca essa oportunidade de ouvir o nobre pastor. Vamos ouvir agora um vídeo a respeito de missões mundiais. Olá, nós somos uma família de missionários, eu, Paulo, cardiologista, Marília, dermatologista, somos pais de Lucas e Davi, e também somos responsáveis por um projeto Fábrica de Esperança, da Junta de Missões Mundiais, que em 2009 foi inaugurada pelo casal Humberto e Elis. Já em 2016, nós recebemos uma doação da Prefeitura de Iambã, e conseguimos depois construir uma clínica, através das ofertas enviadas pela Igreja Batista Brasileira. E hoje nós podemos atender mais de 100 pacientes por dia. A nossa clínica, ela tem algumas atividades médicas, entre elas são 5. A ortopedia, cardiologia, dermatologia e dentista. Nós temos um laboratório de análises clínicas e realizamos diversos tipos de tratamentos. E também tem uma coisa muito legal que acontece, que é o tratamento do pé torto congênito. A criança, ela chega na clínica, ela não pode andar, ela tem as perninhas tortas, não sei se você já ouviu falar disso, mas ela teria condenada durante toda a sua vida a ser uma pessoa, como eu poderia dizer isso, aleijada, simplificando, os pezinhos tortos. Então, lá a gente coloca o gesso e troca a cada semana, e os pezinhos vão voltando para o lugar certo e elas podem andar. É um tratamento que parece um milagre. Na verdade, é um milagre, porque Deus se faz presente em todo o tempo conosco. É importante dizer que onde nós estamos não tem outra clínica especializada. Nós somos a única clínica especializada em toda a região. Tem outras clínicas, mas de atendimento médico generalista, mas clínica especializada somos apenas nós. Com relação a um projeto que nós iniciamos esse ano, um projeto de capelania, que é realizado através da nossa irmã Astu, que é uma irmã senegalesa, cristã. Ela atua dando uma palavra cristã no início dessa atividade para os pacientes, na língua dos pacientes. E também durante a jornada de trabalho, ela permanece em permanente espírito de oração. E, claro, toda vez que o paciente está precisando de um acolhimento mais próximo, de uma oração, a Astu, ela sempre tem sido muito solícita em abordar, em ajudar, em dar uma mão de acolhimento para esse paciente. Aqui nós vivemos sobre uma batalha espiritual muito grande, então nós precisamos dessa força de oração. E nós entendemos que a capelania realmente faz toda a diferença na nossa clínica.
Nós temos também um período de devocional, que acontece todos os dias no início do funcionamento da clínica. Então, antes de começar toda a atividade, nós nos reunimos com todos os funcionários e fazemos um período de oração, de intercessão, de busca, de adoração, porque Deus é o centro do nosso trabalho. É para Ele, por Ele, que nós fazemos tudo que fazemos aqui. Então, nós estamos aqui porque Ele quer que estejamos. E o que faz diferença na nossa vida é estar com Ele na nossa frente, realizando esse trabalho. Tem sido um privilégio compartilhar os valores do reino aqui nesse país. Amém. E é muito importante que você faça parte disso conosco, porque sozinhos nós podemos fazer porque estamos com Cristo, mas juntos nós somos muito melhores. Talvez você não se recorde do início do vídeo. São 2 missionários na África Ocidental. Estão num país que os cristãos são perseguidos, e o nome desse projeto é Fábrica de Esperança. Fábrica de Esperança. Agora eu quero que você rapidamente se imagine morando numa cidade pobre, onde o governo é totalmente autoritário, e aí você tem um filho pequeno, que nasce com os pezinhos tortos, e aí você não tem aonde levar, mas aí você sabe que tem uma clínica de brasileiros que vão lá e vão ajeitar os pezinhos tortos, ou vão tratar do tratamento cardiológico seu ou do seu parente, e esse serviço é sustentado por nós, batistas brasileiros, amém? É muito difícil a gente se imaginar, e cá para nós, a gente muito fala de missões, pastor, e missionários, mas a gente fica pensando, não, eu sou um missionário, afinal de contas eu estou aqui em São Luís, é verdade. Então, trate de cumprir a nossa missão com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com o nosso colega da faculdade. A gente vai finalizar a missão lá com eles. Agora, precisamos sustentar aqueles que se predispõem a ir lá para a África Ocidental, ser perseguido e falar do amor de Jesus através da especialidade que o Senhor colocou como dom, como talento na vida dele. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado através das nossas ofertas. E daqui a pouco, quando vamos fazer, você aí em casa também, quando vamos fazer os nossos dízimos e ofertas, que lembremos todo esse mês de depositar também uma oferta alçada para a Junta de Missões Mundiais. Amém? Que o Senhor seja louvado. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Chegamos no momento que Solano acabou de falar, dízimos e ofertas. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, e é um privilégio estar aqui na casa do Senhor e fazer esse momento. A gente fica nervoso, confesso, dá um friozinho na barriga, mas que Deus possa falar através de mim. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 16, versos 13. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando falamos de dízimos e ofertas, lógico, estamos falando de dinheiro. O dinheiro é bom? É, porque o dinheiro a gente paga as contas, compra alimento, viaja, tem lazer, mas ao mesmo tempo ele pode ser mau, porque a gente pode se sentir tão confiante no dinheiro e esquecer do Senhor. A gente tem aquele costume de lembrar do Senhor só nas dificuldades, e aí que entra o problema do dinheiro, quando a gente diz que o dinheiro está sendo suficiente nas nossas vidas. Lembremos sempre que a nossa suficiência, ela vem do Senhor. Judas, ele preferiu servir ao dinheiro e traiu o nosso Senhor. Que nessa manhã a gente possa refletir o quanto que nós estamos servindo ao Senhor e o quanto que nós estamos servindo ao dinheiro. Deus nos deu tudo, tudo o que nós podíamos imaginar.
Tudo aquilo que é necessário para o nosso sustento, nosso Senhor, Ele nos dá. E a gente não paga a Ele. Não tem preço que pague. A gente apenas devolve. Somente 10%. E os outros 90% ficam conosco. E se a gente for analisar, a gente não tem nem como mensurar a porcentagem que o Senhor nos dá. O que seríamos de nós sem o nosso Senhor? Então é nesse intuito que eu convido a amada igreja a fazer um momento de dízimos e ofertas. Santo e eterno Deus, glorioso és tu, Senhor, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Obrigado, Deus, por cada dízimo e oferta aqui colocado, Senhor. Obrigado também por aqueles que neste momento não puderam ofertar e dizimar, mas temos a certeza, Senhor, que tu providencia tudo na vida deles e que no momento certo a tua palavra entrará no coração deles, Senhor, e eles poderão também com alegria fazer esse momento. Queremos te pedir neste momento sabedoria para a nossa igreja, para a nossa liderança, para a nossa tesouraria, Senhor, que irá administrar esse dinheiro, Senhor. Paizinho, que eles continuem sendo homens retos, segundo o teu coração. Que este dinheiro sirva, Senhor, para abençoar cada dia mais pessoas. Abençoar cada dia mais esta igreja que é tão amada e tão cuidada por ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque tu és bom, porque tu tem cuidado de nós, porque tu nos dá tudo. Nós só precisamos ser submissos a ti, Senhor, e que seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Hoje, Ana Paula, a perna está tremendo aqui também, viu? Queria dizer para os irmãos que naquele momento que a gente está no colégio, que a gente tem os trabalhos de equipe, né? E que na minha época, hoje não, né? PowerPoint, na minha época era na cartolina, né? A gente era convidado para fazer a apresentação lá e eu nunca era o escolhido para fazer a apresentação. Só para deixar claro para os irmãos e perdoar o nervosismo. Glória a Deus porque Ele é bom, porque Ele é perfeito. Glória a Deus porque Ele preparou esse momento para a gente hoje. E ouvindo a irmã Ana Paula agora, e a gente sem combinar nada, eu vim falar também um pouquinho sobre a confiança que devemos ter no Senhor. Porque Ele é o nosso Rei, né? Ele é o nosso Senhor. Então, eu queria falar que as incertezas geram em nosso coração ansiedades, medos. E dentro desse pensamento, né? Dessas ansiedades, inseguranças que a gente tem no dia a dia, essa semana eu lendo um livro, vi uma história que me chamou muita atenção, né? Essa história, ela é história verídica, ela aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que crianças recolhidas num abrigo, fugindo da guerra, elas eram guardadas para proteção nesses abrigos, e se identificou que no momento desse recolhimento delas, todas as crianças tinham muita dificuldade em dormir à noite. Lógico, né? Em meio à guerra, fome, bombardeio. Então, essas crianças não conseguiam dormir à noite. E uma pessoa
em meio a elas, identificou que elas não conseguiam dormir. Um dos motivos o qual fazia com que elas não conseguissem dormir era justamente a insegurança e a incerteza de não ter o que comer no dia seguinte. Eu não sei se alguns irmãos já passaram por isso. Eu, graças a Deus, não passei, Deus tem nos abençoado. Mas eu imagino a dor, o medo e a insegurança de você dormir sem saber o que comer no dia seguinte. Então, pensando nisso, uma das pessoas identificou isso, né? Então ela pensou o seguinte: vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar um pedaço de pão e vamos entregar nas mãos das crianças antes de dormir. E elas vão dormir com esse pão nas mãos. Irmãos, como imaginado, as crianças conseguiram dormir. E pensando nisso, eu me faço uma pergunta, né? O que nós temos colocado em nossas mãos antes de dormir? O que tem sido a nossa segurança antes de dormir? Nós temos como segurança o bom emprego, um concurso público. Nós temos como segurança um plano de saúde que nos garante um bom tratamento médico, caso aconteça algum imprevisto. Nós temos como segurança recursos financeiros guardados, no caso de algum infortúnio, algum imprevisto. Nós temos como segurança a força do nosso braço. O que nós temos colocado enquanto pão em nossas mãos antes de dormir? Será que temos colocado o pão da vida? Será que temos em nossas mãos, antes de dormir, o pão da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo? É fato que precisamos ter segurança em algo, em alguma coisa, mas nada vai suprir o que Deus tem para nós. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso provedor. E em Salmos 23 diz que nada nos faltará. Nada nos faltará como provisão, nada nos faltará também quanto dificuldades, porque nelas também nós crescemos, nós aprendemos, nós amadurecemos. E Deus não precisa, irmãos, que nós oremos para que Ele conheça as nossas necessidades. Ele sabe de tudo, Ele não precisa disso. Em Salmos 139:1, eu vou ler rapidamente para os irmãos, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Ele sabe de tudo. Todas as coisas, inclusive que passam no nosso coração. Então, meus irmãos, nós precisamos orar, não porque Deus precisa das nossas orações. Nós precisamos orar para desenvolver um relacionamento genuíno com o Senhor. Precisamos orar porque precisamos de relacionamento de amor para com o próximo. Porque orar é um gesto de amor. E glória a Deus pela nossa igreja, porque ela ora, faz discípulos, é amorosa, acolhedora e pautada na palavra de Deus. Eu agradeço todos os dias por Deus ter me encaminhado
através de vários irmãos, e me ter trazido para cá, para essa igreja, porque ela tem sido ferramenta nas mãos do Senhor na minha vida e transformado a minha vida, a vida da minha família e dos meus filhos. Então, meus irmãos, nesse espírito de amor e gratidão, eu convido os irmãos a orar pelos motivos que eu quero listar aqui. Saúde ao Benjamin, que já recebeu alta hospitalar, mas precisa de nossas orações nesse momento, no pós-operatório. Orar pela Valdeci Viana, tio da Lívia, que já recebeu alta hospitalar. Orar por Sandra Souza, mãe do irmão Tadeu, que já recebeu alta hospitalar, e agradecemos as orações de toda a igreja. Orar pelo Tagil Ramos, que está internado, precisa de nossas orações, irmão da Tami e da Sabrina. Orar pela Vera Campelo, irmã do Fernando Campelo, foi submetida a uma cirurgia. Oremos pela sua recuperação. Oremos pelas famílias da Iboa. Oremos pelas grávidas da nossa igreja, pela Heloísa Vasconcelos, pela Mayla Castro, pela Maíra Diniz, pela Lívia Ferreira e Elisângela Mota. Orar pelo ministério pastoral, pela vida dos nossos pastores. Orar pela diretoria e administração e a liderança da nossa igreja. Oremos sempre um pelos outros, meus irmãos, porque a oração move o coração do Senhor. E nesse espírito de amor, eu convido os irmãos a baixar as suas frontes e que venhamos a orar. Senhor Deus, graças a Ti te damos, ó Senhor, porque Tu és bondoso, misericordioso, Senhor. Tu nos ama, mesmo sabendo quem somos. Tu nos amas, ó Senhor, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, Paizinho, por essa igreja. Obrigado pela vida de todos os irmãos que aqui estão, Senhor. Obrigado por ter levantado pessoas, ó Senhor, a pregar o Teu Evangelho pelo mundo inteiro, Senhor. Oramos por missões, oramos pela saúde dos irmãos que necessitam de um cuidado especial nesse momento, Senhor. Oramos também em agradecimento pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, pelos milagres, ó Senhor, que Tu tem feito na vida de cada uma pessoa aqui nessa igreja, Senhor. Obrigado porque Tu tens usado, Senhor, os Teus filhos para falar do Teu amor, pregar a Tua palavra, levar o Teu Evangelho. Obrigado pela Tua bondade, Senhor, por permitir que nós façamos parte do crescimento do Teu reino. Que o Senhor encha os nossos corações, ó Senhor, que faça os nossos corações arder, meu Deus, pela pregação da Tua palavra. Faça arder, ó Senhor, pelos irmãos que estão ao nosso lado, Senhor. Que as nossas orações, ó Senhor, não sejam orações egoístas, mas que aprendamos, ó Senhor, a orar pelos irmãos, a orar pelos necessitados, a orar por aqueles que precisam, Senhor, mais de Ti, que precisam ouvir do Teu Evangelho, ouvir da Tua palavra, Senhor. Nos capacita para isso, Deus. Muito obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso e a Tua bondade para conosco não tem fim. Em nome do Senhor Jesus, é por isso que Te oro, Senhor, e Te agradeço. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos, amém? Bom dia, irmãos. É uma alegria especial sempre que a gente pode estar junto outra vez para cultuar e adorar o nosso Deus. E é um momento sempre muito especial lembrar o que Deus fez, faz e está fazendo durante a semana. Porque Deus fez, nem dá para citar todas as coisas, mas como ontem foi dia de
celebrar a chegada dos novos membros, e o Ministério do Discipulado recebeu ontem numa festa especial para aqueles que se tornaram membros ou os que ainda vão se tornar, estão se preparando para o batismo. Foi algo muito legal. Ontem à tarde, o trabalho do Ministério do Discipulado, no pastor André Israel, irmã Natasha, e o trabalho da Gisele e Marília, que coordenaram esse trabalho tão precioso. Além de tantas coisas que estavam acontecendo na vida da igreja. Ontem à noite eu estava pregando no aniversário da Igreja Batista do Farol, aqui em São Luís. São 8 anos de existência daquela igreja e os irmãos estão celebrando o que é chamado, por 8 anos, Jubileu de Barro, né? Então, eu disse a eles que nós somos da mesma geração, porque a Batista do Farol está com 8 anos, a Batista do Olho d'Água está com 12. Então, estamos bem pertinho aí, nós já somos adolescentes e eles estão entrando na vida júnior, aí na pré-adolescência para caminhar. É um privilégio, uma alegria receber visitantes entre nós. E se você estiver nos visitando, para nós é uma alegria muito grande. Quem é que está visitando nossa igreja hoje de manhã? A gente quer dar um presente para você, para marcar este momento. Por favor, faz assim com a mão, ali, que eu estou pensando, da PEC, que linda, que bom ver você. Tem vários que estão nos visitando, os irmãos ajudem a identificar, tem gente aqui na frente visitando, no meio, você que está pela internet conosco agora ou em algum outro momento, é um momento muito especial, a gente quer realmente receber com carinho, cuidado, cada um de vocês. Todos os visitantes são muito bem-vindos aqui entre nós e nos alegram preciosamente. O interessante é que, há alguns domingos atrás, nós recebemos um casal que estava nos visitando, a esposa estava grávida, perto de dar à luz, e deu à luz anteontem. A Suelen, esposa do Giovanni, deu à luz ao Benício, que também nasceu. Irmão, já nasceu Vicente, já nasceu Benício. Domingo passado apresentamos o Teodoro, e tem grávida para anunciar em breve. Os irmãos vão já saber que tem mais gente chegando na vida e na família da Iboa. Graças a Deus por isso, porque o Senhor vai agindo e operando entre todos nós, para a glória do nome do Senhor. Quero convidar os irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, e enquanto os irmãos estão abrindo a palavra, deixa eu dizer, especialmente para você que é visitante, logo após o culto, nós temos a escola bíblica dominical e todos são convidados a participar para estudar a palavra de Deus. Então, quando termina essa parte aqui, nós subimos e vamos para as salas, as crianças vão para a área infantil, o berçário já está funcionando e a gente então tem a oportunidade de aprofundar, de estudar a palavra de Deus. Os que estão se preparando para o batismo vão para as salas ou vão para a sala nas aulas que terão comigo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. E mesmo que eu esteja vendo vários dos irmãos sentados dos lados, depois que nós lermos a Bíblia, nós vamos assistir um vídeo muito interessante e importante, feito recentemente, sobre a volta de Jesus. E eu gostaria de desafiar você a sair dos lados, a vir para o meio, tanto quanto possível, porque vai ser muito importante que você assista esse vídeo antes da ministração da palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus. Verso 3 e verso 4. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Talvez você pode estar pensando: eita,
pastor está assustando a gente. Mas verdadeiramente o objetivo não é assustar, porque o principal ponto não é isso de fato. Apenas a reunião das informações trazem para nós a evidência e o conhecimento de algo, mas é importante que nós observemos na escritura que vamos olhar agora, na preparação que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos. E é impressionante que num diálogo e numa conversa entre Jesus e os seus discípulos sobre o assunto, o Senhor Jesus mostra de maneira muito clara, enquanto nos dias atuais, irmãos, os economistas estão falando do fim dos tempos, os globalistas estão falando do fim dos tempos, os socialistas estão falando do fim dos tempos, os tecnólogos estão falando dos fins dos tempos, os cientistas estão falando dos fins dos tempos, ou do fim dos tempos. Mas eles estão falando do fim dos tempos com o objetivo de dizer o seguinte: atenção, nós precisamos preservar nossa vida na terra. O fim dos tempos está se anunciando e então nós precisamos sustentabilidade para a gente continuar vivendo aqui muito bem e com liberdade. E ainda antes de continuar, eu preciso registrar, irmãos, o cuidado e o trabalho que deu para o irmão Tiago, porque tinha algumas propagandas misturadas com esse vídeo, e o Tiago Alex gastou um tempão para me ajudar, para tirar aquelas propagandas que dá para não atrapalhar e trazer outras informações desnecessárias. Obrigado, Alex, pelo trabalho desenvolvido, e como foi precioso para mim assistir e ver, porque, irmãos, só não saíram as notícias dessa semana, porque nessa semana, no Rio de Janeiro, está sendo proibido expulsar demônios, por causa da discriminação religiosa, porque existem religiões que adoram o diabo, e então quando se expulsa demônios, está se ofendendo a religião daqueles que adoram o diabo. Essa semana, se não me foge a memória, eu não sei exatamente a sigla para dizer para os irmãos exatamente aqui, mas a entidade do Brasil que coordena o trabalho dos adolescentes que são recolhidos nas unidades de tratamento, acho que é Codecom, alguma coisa assim, ou Codemã, uma coisa assim. Se alguém souber, me ajude, por favor. Aprovou, irmãos, por 14 votos a 9, com o apoio da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e com o apoio da OAB, de que visitas íntimas para os adolescentes já está autorizada em todas as unidades federais de recolhimento de adolescentes em tratamento social. Além disso, se aqueles adolescentes quiserem praticar sexo entre eles, sendo heterossexual ou homossexual, eles vão poder fazer, porque já está aprovado. Decisões que vão se encaminhando e vão se mostrando de que, de fato, agora o que é impressionante, irmãos, é que Jesus então está ao sair e ele senta no Monte das Oliveiras, que dá de frente para o centro, o monte onde está o templo, ou o lugar do templo, onde está a mesquita com a gólgada de ouro lá, a abóbada de ouro. O Senhor Jesus olha do Monte das Oliveiras como se estivesse olhando para Jerusalém, e ele assentado, os apóstolos, esses 4 que são os nomes mencionados, chegaram os 4 logo e perguntaram para Jesus: Senhor, quando é que esses negócios que o Senhor está falando vai acontecer? Você sabe por que Jesus estava falando isso? Nós vamos entrar então num aspecto em que Jesus apresenta a abordagem relacionada com o fim dos tempos, mas antes mesmo que Jesus tivesse abordado sobre isso, o Senhor Jesus está falando no capítulo de número 23 do Evangelho de Mateus, porque tem algo que ele chama a atenção dos seus apóstolos, e os irmãos verão como é impressionante isso. Primeiro eu preciso dizer aos irmãos o seguinte: os alarmistas que concentram para os sinais, note que na palavra de Deus, ainda que hajam sinais apresentados, não é o principal foco de Jesus
dar uma previsão, um código para alguém ficar se ocupando e estudando para descobrir que dia vai ser. Nós veremos isso hoje de manhã, rapidamente, hoje de manhã e domingo que vem também pela manhã. O fim de fato se aproxima, irmãos. E ao sabermos disso, nós devemos estar certos de que aqueles que são incrédulos, céticos, não vão precisar se debruçar para tentar descobrir esse código com interpretações futuristas, mirabolantes, macabras, que assustam. Se você não sabe, vou te lembrar. Membros antigos da IBOA já sabem. Em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 4, a palavra de Deus diz que a profecia não tem o objetivo de assustar ninguém. A profecia tem o objetivo de consolar, encorajar e edificar. Então, os servos de Deus, quando leem, quando assistem um vídeo como esse, ao mesmo tempo em que nós devemos estar compungidos no nosso coração, querendo que novos discípulos sejam achegados a Jesus, nasçam de novo, pessoas sejam mais consagradas e santificadas, nós devemos estar com todo respeito, cada misoca, quando o Vasco às vezes está ganhando, irmãos, mas a gente está assistindo o videotape. A gente sabe que no final a vitória vai ser do Flamengo. Então, é videotape. Hoje à tarde, não sei. Mas no videotape, quando o final do jogo, você já sabe o resultado. Você já sabe o resultado do final dos tempos, a glória é do Senhor Jesus, Ele já venceu, não importa o tanto, quanto, de que maneira, mas importa o que o Senhor Jesus nos alerta, é como é que nós estamos vivendo este tempo da espera que nós estamos caminhando. O Senhor Jesus estava conversando com os apóstolos e homens da ciência, falando como se fossem profetas de Deus hoje em dia. É como se as pedras estivessem clamando. E caso você e eu não mudemos de mentalidade ou de maneiras, logo, logo, o que tem que passar, vai passar. Então, aproxima-se o fim, sim, sem dúvida alguma. O Evangelho, então, hoje, ministrado, vivido por cada um de nós, é um grande desafio, mas fora da igreja, é para sustentar o que está aí, é para ampliar uma libertinagem ou uma liberdade. A natureza está gemendo, como o apóstolo Paulo diz. Nós precisamos mais de discípulos autênticos, verdadeiros discípulos de Jesus. Quando Jesus veio e nasceu neste mundo, Ele já inaugurou o começo do fim de todas as coisas. Porque Ele estava anunciando, assim como no caso de Pedro e dos demais apóstolos, o fim dos tempos coloca a alma da gente num turbilhão de indagações. Em Marcos capítulo 13, no verso 4, eles dizem: fala para nós, Senhor, quando é que vão acontecer estas coisas? Muito ansiosas, as pessoas querendo descortinar o futuro, elas vão em buscas, e tem gente consultando mortos, consultando videntes, cartomantes, astrólogos, leem signos, recorrem a profetas de visão aberta, que vão dizer o que é que vai acontecer, mas o que nós temos visto é instalado na alma dessas pessoas uma assombrosa desesperança, travestida de amor, ou de um desamor, voltado para a vontade de permanecer aqui nos prazeres deste mundo. Graças a Deus, porém, os discípulos de Jesus não ficaram sem saber como serão os tempos do fim. Pedro e os apóstolos aprenderam com o Senhor quais são os sinais que o acompanharão e o que realmente importa saber. Como o cristão deve viver, como é que a gente deve se comportar? Quando nós olhamos para Jesus
e descobrimos o futuro nas narrativas dos evangelhos, é preciso reconhecer que ele não estava preocupado em detalhar pormenores da consumação do século, muito menos em apresentar um código a ser decifrado, calculado sobre a sua segunda vinda. O Senhor, como sempre, foi a sua característica, queria encorajar os apóstolos, ele queria ajudar os apóstolos a perseverarem com a fé até o final. Ele falava como um pastor que cuida das ovelhas, que quer que elas estejam sadias, bem cuidadas e preparadas para todos os iminentes perigos. Desafiava seus discípulos a prosseguirem buscando santificação. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, no verso 2, nos versos 5 e verso 7, ele diz o seguinte: no tempo em que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Os pagãos terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. O foco de Jesus, irmãos, é na preparação da gente. Observar esses aspectos é muito importante, porque para Jesus o fim dos tempos, ao contrário do mundo alarmado, de teólogos alarmistas nos dias de hoje, o centro das atenções não são os sinais, mas o que acontecerá no coração das pessoas, na experiência desta espera, desse intervalo que vai desde quando Jesus veio a este mundo até quando ele voltar, que vai desde quando você nasceu até quando Jesus voltar ou quando nós partimos deste mundo. Enquanto Jesus tarda em voltar, e vou colocar tarda entre aspas, como é que as pessoas devem viver? Como é que a gente deve estar enquanto Jesus não volta? Como viverão os discípulos? Como estará o coração de todos nós? Como deve estar? Para ajudar a compreender isso, irmãos, nós vamos rapidamente olhar 2 capítulos de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 e 25. O famoso sermão escatológico de Jesus. E a palavra escatológico quer dizer a doutrina das últimas coisas. Nesses 2 capítulos, Jesus nos descreve como será esse fim, porque ele foi interrogado acerca deles. A partir do cenário do fim, ele fala como nós devemos viver os últimos dias. O seu interesse não é de nos alarmar, não é de nos confundir, não é de nos impressionar, mas de nos encorajar a prosseguir com fé, com esperança, com amor, com dedicação, exortar o coração frio, cínico, materialista, egoísta, doente, idólatra, daqueles que vão ficando cansados com a demora do retorno de Jesus. Portanto, quais são então as dicas de Jesus? A preocupação de Jesus com isso. Qual é a preocupação de Jesus? Jesus quer que você e eu identifiquemos o que é que está no coração das pessoas. Como é impressionante isso. Irmãos, no capítulo 23 de Mateus, e eu sei que você abriu no 24, mas os últimos versículos do capítulo 23, Jesus está falando com os apóstolos e ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, mas enquanto Jesus está falando isso, sobre a rejeição de Israel quanto a ele, o Cristo, enquanto Jesus está falando sobre esse distanciamento do ser humano de Deus, eles estão andando e tal, e os apóstolos viram e dizem:
Senhor, o senhor viu que pedras essa de construção do templo? Que construção majestosa essa do templo? Jesus está falando de algo tão especial, irmãos, e os apóstolos estão preocupados com a beleza do templo. Olha que coisa, porque esse mesmo assunto é narrado tanto no Evangelho de Mateus 23, 37 e 39, Mateus 24, 1 e 2, e Marcos 13, 1 e 2, e Lucas 21, de 5 a 6. Note bem, o primeiro templo de Salomão, o templo que foi construído por Salomão, foi lindíssimo, majestoso e tal, mas ele foi destruído. O segundo templo foi construído depois da destruição dos babilônicos. Ele foi reerguido por Esdras e Neemias, que consertaram as coisas, fizeram de novo e tal. Mas pouco tempo, 19 anos antes de Cristo, 19 anos antes de Jesus nascer, Herodes resolveu fazer uma reforma. E olha, que reforma que Herodes fez. Ele fez uma reforma de tal maneira que acrescentou, irmãos, as pedras. Quando a gente olha as pedras que estão lá em Jerusalém, são pedras de calcário, que algumas delas medem 2 metros por não sei quanto, e só carregar e colocar essas pedras naqueles muros é um desafio muito grande. Herodes, no templo, na área do templo, ele revestiu essas pedras de ouro. Era mármore que ele tinha usado, ouro, prata, muita coisa gloriosa que Herodes fez. O templo reconstruído por Herodes, à semelhança do de Salomão, ficou riquíssimo. Ouro, prata e mármore à vontade. Exatamente toda essa beleza é que era o foco da atenção dos discípulos. Jesus está falando de o povo de Israel ter rejeitado o Filho de Deus. E os discípulos estão preocupados com a beleza do templo. As pessoas estão mais voltadas ao materialismo, ao egoísmo, à vaidade, apegadas à imagem, ao material, ao luxo, ao conforto, dedicadas aos prazeres deste mundo, ao espetáculo visual. E é tão forte isso que parece que ficou mais forte. Qual a imagem que as pessoas têm de mim nas redes sociais? Preocupadas elas estão em perder o céu da terra. Elas perguntam a Jesus quando é que tudo vai se acabar. Será que eles talvez estavam preocupados em como aproveitar melhor a vida antes de se acabarem? Jesus orienta a direção para os seus discípulos, e nós precisamos estar atentos com isso. Além de notar a preocupação das pessoas, o que é que motiva o coração, nós somos exortados a ouvir o direcionamento que Jesus nos dá. Ele nos fala dos sinais, mas é muito importante, irmãos, observar isso. Primeiro, Jesus fala dos seguintes sinais: falsos profetas. Mateus 24, do verso 4, 5 até o 11. Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Jesus fala de guerras, rumores e outras guerras. Em Mateus 24, versos 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Catástrofes e cataclismos terrenos vão continuar acontecendo. Os próprios cientistas da área dos cataclismos já previram que a reincidência ou a frequência com que os terremotos e as catástrofes estão acontecendo vão aumentar. Mateus 24, 7 e 8, haverá fomes, terremotos e vários lugares. Será o início das dores. Jesus diz que os cristãos vão ser perseguidos.
nós tivemos que ver o testemunho dos missionários sem olhar o rosto deles, porque eles estão num país, como disse o irmão Solano, onde há perseguição. Estão lá trabalhando como médicos e evangelizando e fazendo discípulos para poder estar presente no país. Há lugares, e não está muito longe da gente, onde verdadeiramente cristãos estão sendo perseguidos. Mateus capítulo 24, versos 9 a 11 e 22. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O texto que nós lemos de Mateus. É impressionante, irmãos, de que, de fato, nós mesmos brasileiros, a gente vive assim mais ou menos como se tudo isso que nós vimos no vídeo está acontecendo lá nos outros países. Mas no nosso país não está acontecendo. Aliás, os irmãos já devem ter ouvido de que no período em que a presidente Dilma governava o país, alguém lançou uma piada dizendo de que os outros países têm todas essas catástrofes e conseguem desenvolver uma economia estável. E então disseram para ela de que os Estados Unidos tem nevasca, o outro país lá tem terremoto, o outro tem tsunami, o outro tem furacão, o outro tem... Alguém diz que a presidente Dilma teria dito, mas o Brasil tem Cachoeira. Na época era o escândalo da corrupção, em que Cachoeira, na região do central do Brasil, roubava o Brasil. Não é essa catástrofe a única. Há poucos dias atrás, a França estava estável. Essa semana, a França está em guerra interna. Os franceses estão, ontem disseram, querem degolar Emmanuel Macron. Ele passou por cima do Congresso e tomou uma decisão sobre a aposentadoria. E os franceses estão revoltados. Todos os voos cancelados para Paris, visita à Torre Eiffel cancelada. As ruas de Paris com tumultos e guerras. Há poucos dias. Nós devemos entender de que o desenvolvimento e ações que nós precisaremos lidar, nós precisamos não estar focados nos sinais, embora eles sejam importantes para nós. Nosso foco é qual a preparação da nossa vida para o desenvolvimento de tudo o que está acontecendo. O Senhor Jesus também disse aos discípulos que ia faltar amor. Mateus capítulo 24, versos 12 e 13 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus também diz de que, concomitantemente a todas estas coisas acontecendo, o Evangelho teria um avanço maravilhoso, e é como está acontecendo. No meio de tanta perseguição, tanta catástrofe, tanta coisa complicada, nós estamos vendo as pessoas entregando sua vida a Jesus. Em Mateus capítulo 24, verso 14, o Senhor Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vamos completar a missão? A gente precisa entender de que a solução, irmãos, não tem como evitar o fim. A solução é levar mais pessoas à salvação em Cristo Jesus. Em Mateus 24, 19 a 31, nós vemos cataclismos cósmicos precedendo a vinda de Jesus.
Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão alarmados. Irmãos, outro dia a gente estava aqui na igreja e estava uma chuva e deu um relâmpago pelos vidros aqui, eu podia olhar o relâmpago, e depois do relâmpago veio um trovão só. A faísca que deu. Quando dá um som errado, que alguém mexe num plug de maneira inadequada e o equipamento de som está ligado, que dá um barulhão aqui entre nós, irmãos, alguns irmãos faltam correr para debaixo das cadeiras. Algumas pessoas em casa, quando chove dessa maneira que estou falando, correm e se cobrem com lençol. A minha avó, ainda na época, mandava cobrir os espelhos, mandava guardar as tesouras, guardar as facas, guardar as coisas todas e tal, porque podia atrair alguma faísca lá para dentro de casa. É por isso que no vídeo está dizendo assim, falou tão rapidamente, você viu falar de tempestade solar? Labaredas de fogo do sol que estão lambendo e chegando mais perto? Quando tudo isso, irmãos, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Estes são os sinais. Terá que ser assim. Note, porém, que nada disso impressionou Jesus, nem deveria nos impressionar também. Jesus está falando de tudo isso, mas não está assustado. Ele está narrando para que os discípulos tenham conhecimento, mas ele não está nem com medo, nem assustado com o que ele está dizendo. Ele disse, é necessário, é mistério que todas estas coisas aconteçam. Não vai ter como evitar. E por que precisa acontecer? Para os que se perdem, é apenas o princípio das dores. Selos apocalípticos, as taças da ira de Deus. Para os que são salvos, é a convocação ao arrependimento. É a convocação à consagração. Nada disso deve alarmar os discípulos de Jesus. Para Jesus, o que deve chamar a nossa atenção é o risco de corremos dentro desse período, porque a gente é ou não é? A gente está o tempo todo, Jesus, como é que eu vou criar os filhos? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou educar? Como é que vamos fazer? E a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e falar deitado, assentado, andando pelo caminho, e viver o evangelho. Na prática nós veremos isso na parte final dessa mensagem. Eu preciso de 10 ou 12 minutos a mais hoje de manhã. O Senhor Jesus chama a nossa atenção, irmãos. E você observa que nos 2 capítulos de Mateus 24 e 25, Jesus usa 31 versículos para falar dos sinais. Mas ele usa 65 versículos para falar da preparação. Isso dá uma lição para mim. 31 versículos descrevem os sinais. E 65 falam sobre a preparação. Então Jesus está dando maior ênfase a como é que nós devemos estar preparados. O Senhor Jesus nos fala dos perigos da religiosidade, irmãos. Ao descrever o final dos tempos em Mateus 24, capítulo 24, de 1 a 31, o Senhor passou uma sucessão de 5 parábolas para nós. E eu vou analisar apenas os títulos dessas parábolas para que a gente possa entender o objetivo aqui. Nessas parábolas,
que vai de Mateus 24, 32 até Mateus 25, 46. Jesus abordou os riscos que nós corremos neste tempo de espera e de aparente demora da volta de Jesus. Trata-se de uma palavra de advertência, de encorajamento, de exortação. Jesus então nos ensina de que nós devemos primeiro ter o cuidado com a vida inconsequente. O que é uma vida inconsequente? É a parábola da figueira. Mateus 24, de 32 a 44. Aprendam a lição da figueira, disse Jesus, quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, está às portas. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Cuidado com a vida inconsequente. Cuidado por viver a vida sem estar lendo de que estas coisas estão prestes, estão se sucedendo. Cuidado por não se ocupar tanto demais com os alvos e os desejos desta vida. Porque lembrem-se, nós somos cidadãos dos céus e cidadãos na terra. Nossos pés estão aqui. E nós trabalhamos, vivemos, cuidamos, temos planos e alvos para esta vida também, mas jamais podem superar os planos e alvos da nossa vida celestial, onde está concentrada a nossa esperança de eternidade. Cuidado com a vida inconsequente. Você não pode viver como se Jesus não fosse voltar. Desconectado do céu, com os olhos fechados, andando. Em segundo lugar, cuidado com a vida insana. É a parábola dos servos bom e mau. Mateus 24, de 45 a 51. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: rapaz, meu senhor acho que não vem mais não. O meu senhor está demorando muito. E então comece a bater nos conservos, a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. A vida insana é a vida de alguém louco, que esquece de que nenhuma promessa de Jesus deixa de se cumprir. Embrutecido de coração, surtado pelas ambições de domínio, de poder, direção, sem lucidez e sem percepção, com os sentidos estúpidos. Em terceiro lugar, cuidado com a vida indiferente. Essa é a parábola das 10 virgens. Mateus 25, de 1 a 13. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam, vão encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês.
E o resto da história vocês sabem. Elas saíram para tentar comprar óleo, o noivo veio e elas ficaram. Perderam as bodas. Quase sempre quando a gente ouve ministração da parábola das virgens, a gente se concentra na insensatez das que não se precaviram. A palavra de Deus mostra também o outro lado. Não era certo de que se elas dessem um pouquinho, se elas compartilhassem, a indiferença de quem está vivendo do meu lado comigo, se está vivendo mal, bem, se está consagrado a Deus, se não está, a indiferença de com quem eu trabalho, com a pessoa que está, se ela vai para o céu, se vai para o inferno, eu estou vivendo a minha vida, eu quero cuidar de mim, num paradoxo de contrassenso em que eu quero cuidar da minha vida espiritual. E no negócio, meu filho, é cada um por si e Deus para todos. Cuidado com a vida indiferente, o amor aos perdidos, o amor aos necessitados, o amor àqueles que ainda não são discípulos de Jesus. Em quarto lugar, cuidado com a vida inconsistente. A parábola dos talentos nos fala disso, Mateus 25, versos de 14 a 30. No verso 24 diz assim: por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. E o Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta, pelo menos com juros. A ausência do proprietário torna os homens donos da sua própria verdade. Eles julgam a Deus pelo que dá na cabeça. Chamam-no de Deus sem amor, Deus injusto, Deus desleal, Deus sem noção. E, irmãos, alguns discípulos estão dizendo esses tipos de asneiras do próprio Deus. A alma não pulsa com aquele amor fervoroso. E eu vou dizer aos irmãos mais uma vez, quanto dói no meu coração quando eu ouço falar de pessoas mais antigas na fé, que quando percebem a alegria, a euforia, a dedicação de alguém novo na fé, bate no ombro dela e diz assim: não, fique tranquilo, esse negócio vai passar, e você vai ver, é porque você é novo crente, você ainda vai ficar frio, igual todo mundo. Meu Deus! Isso não deveria existir entre nós. Deveria ser um contrário. Eu deveria olhar e dizer assim: meu Deus, eu perdi esse fogo, eu perdi essa alegria, eu perdi essa devoção, eu não estou servindo como devia, eu não estou adorando como devia. O pastor Flávio precisa dizer que o pastor está berrando para todo mundo cantar, hein? Não era preciso, discípulos de Jesus não eram necessários, não era para ser necessário isso, irmãos. Em quinto lugar, cuidado com a vida insensível. A insensibilidade é terrível. E nessa era de sensores, estão tão legais, porque os sensores são muito legais. Às vezes a gente, quando aluga um carro, que é quando eu posso ter um carro assim mais novo, aí aluga um carro e o carro tem sensores, né? E aí o sensor anula. Se a gente está numa velocidade e está se aproximando demais de um carro, o sensor do carro diz assim: opa, anula a aceleração, anula tudo, mas você tem o direito de ir lá apertar o botãozinho e dizer assim: não quero sensor nenhum. Ou então, se você vai fazer uma baliza e precisa fazer, é tão legal, tem câmera, tem sensor, aí você vai de só que isso já existe para pecado, irmãos, há muito tempo. O Espírito Santo vai assim, pá, e a pessoa bate, aí vem no gabinete pastoral e diz: pastor, eu não sei como é que foi que isso aconteceu.
Não sabe? O Espírito de Deus estava alertando, está falando, está dizendo: olha, não vai por esse caminho, não faça isso. Cuidado com a vida insensível. A parábola das ovelhas e dos cabritos é que nos fala sobre esta insensibilidade. No verso 34 de Mateus 25 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso, e vocês me visitaram. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos, fizeram a mim. Aos cabritos ele dirá. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e nada me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo, preso, e vocês não me visitaram. Olhando só para si mesmo, barganhando com Deus, usando pessoas, vendo Deus só na inscrição da igreja que frequenta, sem ações de verdade que impliquem e caracterizem que você é discípulo de Jesus. Cuidado com a inconsequência, com a insanidade, com a indiferença, com a inconsistência e com a insensibilidade. Jesus dá as orientações de como é que a gente deve fazer. Essa parte eu vou ter que deixar para domingo que vem, mas eu preciso convidar. Robert, vá para os 3 últimos slides, por favor, rapidamente. E nos 3 últimos slides eu peço que vocês abram a sua Bíblia e nós vamos ler juntos para concluir essa palavra nesta manhã. Em 2 de Pedro, capítulo de número 3. E eu vou convidar vocês para a gente ler junto. Eu sei que a leitura vai demorar um pouquinho, mas irmãos, você vai ler esse texto, porque você precisa lê-lo não só aqui, e ler várias vezes, e pensar, e meditar em cada palavra do que Pedro está dizendo. Amados, vamos juntos? Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra.
É como se vocês estivessem naquele meu costume de dizendo uns para os outros. Tudo que nós lemos na palavra, é a palavra de Deus chamando. A ênfase de Jesus, irmãos, preparem-se. Estejam preparados. E a preparação, com orientação direta de Jesus, do que deve ser, nós vamos ver em detalhes no domingo que vem pela manhã. Agora, mais do que nunca, por mais que os sinais estejam se evidenciando e aumentando, foquem na qualidade de vida, de relacionamento com Deus que vocês, que eu, que cada um de nós precisa ter. Vamos orar. Ó Deus, bendito Senhor, a Tua palavra é tão preciosa, e o Senhor é quem nós servimos, adoramos, e é do Senhor que nós precisamos. Ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ajuda cada um de nós, os Teus filhos, reacende, Senhor, e faz esse fervor espiritual forte e crescente no meio da Tua igreja, para que nós estejamos ligados na qualidade de vida espiritual, qualidade de vida relacional, na qualidade de vida moral, com que nós devemos viver, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Seja abençoada cada pessoa, cada família, tanto os que estamos aqui presentes, quanto os que estão pela internet. Ó Deus, em nome de Jesus, seja abençoado o Teu povo. Abençoa as crianças, Senhor. Dá oportunidade e tempo para os adolescentes e crianças e jovens, adultos, homens, mulheres, em todas as áreas da nossa vida, para que o arrependimento, a consagração e a vida com a qualidade espiritual agrade o Senhor, porque nós aguardamos o nosso Salvador, que virá com poder e grande glória, para que a vitória seja deflagrada contra o império das trevas. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a escola bíblica dominical agora. Amém. Vamos para EBD. Deus abençoe os irmãos. Até a noite, se Deus permitir.